Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para conversarmos um pouco mais sobre a nossa realidade, sobre a vida. E o nosso canal aqui é sempre voltado para informação, sempre voltado um pouco para a ideologia, sobre a crença espírita, né? Kardeciana, porque eu sou espírita, ok? E raramente aqui, ou raramente não, nunca fizemos o que vai ser feito hoje, agora. Só quero pedir a compreensão de vocês e que não fiquem chocados, pois essa será a única informação a esse respeito. Porque o nosso canal aqui nunca falou de política, ok? Nós nunca falamos sobre o lado da esquerda ou da direita, sobre qualquer tipo de aspecto político. Porém, estou abrindo essa pequena exceção para entrarmos nesse assunto que eu acho necessário. Mas por que é necessário? Para que possamos refletir um pouco dessa transição planetária que o nosso planeta está passando. Poucas pessoas observaram ou deram importância, né, a esses acontecimentos políticos, principalmente os espíritas, kardecistas, o qual faço parte, ok? Porque a maioria dos espíritas, a maioria, sabe que tudo tem uma programação maior e que está tudo dentro do planejamento, né, superior. Então temos essa fé, acreditamos nisso. Mas existem muitos, mesmo sendo espíritas, que ainda duvidam desse plano superior e ficam abalados, claro, evidentemente, pelos acontecimentos políticos recentes no nosso país. Mas grandes revelações foram feitas, que até então eram, vamos botar assim, escondidas, e as pessoas não davam muita importância. E ainda assim, com todos esses escândalos, as pessoas também não deram muita importância. Mas muitas coisas foram reveladas descaradamente. Descaradamente. A partir dos resultados finais de tudo já consumido, politicamente falando, os resultados finais, é claro que muitos ficaram abalados, enfim, e aconteceu o que aconteceu, mas o propósito maior disso tudo foi mostrar à população a realidade que até então não era tão divulgada quanto foi recentemente, né? Nós vimos, para mim, o que eu acho que deveria ser mais relevante disso tudo, foram essas coligações que foram feitas após, né, o presidente atual ter assumido o seu cargo. O mais absurdo talvez não tenha sido nem a própria posse dele, que comprovadamente
foi dada como ilegal por outros, né? E infelizmente nada foi investigado a respeito disso. Mas enfim, o pior de tudo não foi nem ele assumir a posse, não, nem foi isso. O pior foi nós assistirmos que aqueles que o criticavam, que o condenavam, que o repudiaram, não tiveram o pudor de manterem-se na linha de pensamentos e de uma conduta que falsearam ter, desde o momento que o acusavam de todas as formas, antes mesmo do resultado final. E a partir então, de consumido o fato dele assumir a posse, essas pessoas se aliaram a ele como sendo amigos e companheiros, demonstrando aí o caráter de cada um deles. Eu, pessoalmente, fiquei realmente mais chocado com isso do que com a própria posse do presidente. Pessoas que o acusaram de todas as formas se aliaram a ele. Um se tornou vice, outra se tornou ministra, e por aí vai. Alguns desses políticos e tantos outros que eu considerava pessoas que estavam voltadas com a preocupação, né, do ser humano, na verdade estão preocupados com o seu poder, com as suas posses. Enfim, talvez essa tenha sido a maior revelação que a população já teve na história do nosso país. Mas que a maioria pouco se importou com isso. Focaram-se somente no presidente atual e no outro presidente. E se esqueceram de prestar atenção naqueles outros, né, que se associaram a esse ou aquele de uma forma interesseira e sem pudor. Mas eu acho que tudo isso que está ocorrendo, que ocorreu recentemente, né, e que continua ocorrendo, foi para nos mostrar a realidade da política, nua e crua. O que era antes, né, o que acontecia antes somente nos bastidores, foi colocado a público para que todos assistíssemos o que é a política no nosso Brasil. Eu acho que essa política vergonhosa não se trata somente do nosso país. Ela está pelo planeta todo, por todos os países. Porém, muitos de nós pensamos que ela só ocorre aqui. Não é verdade? Mas fica aqui esse alerta. É por isso que eu tomei a decisão de não dar minhas opiniões sobre esse ou aquele político, sobre essa ou aquela lei, sobre essa ou aquela atitude de qualquer presidente, porque a realidade nos foi mostrada nua e crua, que tudo se trata de interesses pessoais e que ninguém está preocupado com o povo. Essa que é a grande verdade. Então, meus amigos, o recado que eu posso dar para vocês é esse. E não posso dizer um conselho, mas é esse o recado. Não se preocupem
e não percam o tempo de vocês em se envolverem com a política, porque não vale a pena. Essa que é a grande verdade. Vocês vão perder preciosos tempos de vocês assistindo isso ou aquilo, assistindo alguém falar mal desse ou daquele político, quando todos, sejam eles da direita ou da esquerda, só têm um propósito, de seus interesses pessoais. Esse é o propósito de cada um deles. Então, meus amigos, não briguem entre vocês, familiares, parentes, colegas e amigos. Quantas amizades foram desfeitas por conta, né, da pessoa se entregar, se contaminar excessivamente, né, sobre um político ou outro, sobre as informações trazidas desse ou daquele. Ok? Então, eu dou a dica para vocês. Até peço, claro, eu acho que até agora ninguém veio no meu canal falar de política, porque eu mesmo não falo. Os motivos eu já acabei de expor aqui a vocês, ok? A nossa proposta aqui é de informação, de esclarecimento, é de fortalecer ao ser humano. As mensagens são sempre otimistas. Eu tento revelar as coisas simples e básicas, exponho sempre minhas razões, minhas posições, os motivos pelo qual eu acredito nisso ou naquilo. Longe de eu estar com a verdade, estou aprendendo, como todos estão, como todos nós estamos, né? Aprendendo, fazendo coisas certas e fazendo coisas erradas. É um processo natural. No entanto, nós devemos procurar sempre fazer o melhor. Esse é o nosso papel aqui na Terra. Tentar nos ajudarmos uns aos outros. Como Jesus nos disse, que o reino dos céus pertence ao pacificador, não aquele que estimula exatamente a desunião, mas sim o que promove a unificação. Então nós devemos sempre nos esforçarmos para pacificar, unir, somar e não dividir. Mas, se nossas ideias são tão opostas que não há a possibilidade de união, que nos coloquemos então, como eu poderia dizer, isentos de dar opinião. Ok? Quando não há condição de unir, se nada podemos fazer, nesse sentido, devemos nos colocar exatamente no meio do caminho. Nem torcer para um lado, nem torcer para o outro. Mas sempre torcer para que, de alguma forma, os políticos façam o possível para melhorar a condição humana do povo. Ok? Mas foi nos mostrado claramente como são todos os políticos. Então está demonstrado que torcer para cá ou para lá é uma grande perca de tempo. Ok? Então esse é o nosso recado aqui de hoje. Hoje é dia 10 de setembro de 2023. Que Deus nos abençoe a todos e nos fortaleça para que possamos fazer o melhor possível.
Muito obrigado a todos e até a próxima.